aula agora, não vou ter como pegar. Aí amanhã eu vejo. Viu? Eu não tenho como, porque eu estou dando aula agora. Viu? Aí amanhã eu dou um jeito de pegar. Beijo. Boa noite. Professor, boa noite. Falei com o senhor aí no PV. Depois o senhor escuta o áudio. Deixa eu ver aqui. Professor, boa noite. Eu estou trabalhando. Boa noite. Boa noite. Que cara da coragem. Boa noite, gente. Você só vive com essa cara da coragem. Boa noite. E só vive com essa cara da coragem. Isso é Bahia, professor. Bora lá, né? Bora ver. Qual foi, tio Cat? Só aguardar mais um pouquinho, mais 5 minutos, para ver se a galera entra, tá? Rapaz, hoje é sexta-feira, a galera nada, né? Tá bom, então. Boa noite, senhor João. Boa noite.
Enquanto eu Qual deixo... foi, Felipe? Beleza, mano. Boa. Galera, paramos aqui, não foi isso? Isso. Perfeitamente. Vamos nessa. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula de tomografia e vamos agora falar dos detectores de cristais luminescentes, certo? Esses detectores, galera, eles são formados a partir de cristais de iodeto de sódio, tá? Ou seja, qual a finalidade desses cristais? Para que servem, então, esses cristais? Quando o feixe da radiação ele começa a interagir com esses cristais, é emitida uma luz, que esta luz é proporcional à intensidade da radiação incidente. Agora vocês vão entender, tá? A partir de aí vocês vão entender como a imagem ela é transmitida. Então, você tem aí, ó, esses cristais luminescentes. Quando a radiação, você salta ali o feixe da radiação. Quando você salta ali o feixe da radiação, esses cristais eles começam a brilhar. E o brilho dele é proporcional à radiação emitida. Ok? Aí você tem ali um tubo fotomultiplicador acoplado a esses cristais que vai se encarregar de amplificar o sinal recebido, transformando uma corrente elétrica de pequena intensidade. Então, vamos voltar novamente. Você salta ali a radiação, que ela vai, né, o feixe de radiação. Esse feixe de radiação vai fazer com que esses cristais, né, esses detectores que são iluminescentes, desses detectores luminescentes, eles têm esses cristais luminescentes. Esses cristais eles vão brilhar. Eles vão brilhar proporcional ao feixe da radiação que ela vai ser transmitida. Após isso, esses cristais ele vai se encarregar de quê? De emitir um sinal transformando em uma corrente elétrica. Através dessa corrente elétrica que vai ser enviada, vai ter o resultado final. Qual é o resultado final? O armazenamento no computador. Esse armazenamento é através de quê? Esse armazenamento ele será através de quê? Quando a emissão elétrica para o computador, esse armazenamento vai ser através de quê? Aula passada.
E aí, como é que esse sinal ele chega no computador em imagem? Aula passada. Através de um sistema... Através de Corrente ondas, elétrica. de ondas Exatamente. Ó, a corrente elétrica, né? Esse sinal vai ser transmitido através de uma corrente elétrica que vai chegar ao computador através do sistema binário. Tá? O que é esse sistema binário? É justamente o quê? O pixel e o voxel. Lembraram? Os detectores que usam câmera de ionização são constituídos por pequenos tubos que possuem gás nobre em seu interior, frequentemente o xenônio. Tá? Através desses cristais de câmara de ionização, ele vai ionizar através de quê? Da radiação emitida. Então, ele ali vai fazer uma ionização temporária suficiente para uma corrente elétrica. Só um momento, galera, que alguém de lá da escola. Boa noite. Boa noite. Desculpa, gente. Então, olha lá. Aí a gente tem agora os detectores de câmara de ionização. O que vai ocorrer com esses detectores? Tá? Esses detectores, ele já chega fazendo zoado esse Romário, é um caso sério. Foi mal, professor. Esses detectores de câmara de ionização, eles vão ser constituídos por tubos, tá? Esses tubos, eles têm gases no seu interior. Esses tubos, eles têm gases no seu interior, tá? Normalmente o xenônio. No momento que é emitida a radiação, vai sofrer o quê? A ionização da radiação com o xenônio. Até, tá? Essa ionização vai ocorrer até fazer que haja uma corrente elétrica que vai levar esse sinal para o computador através do quê? Do sistema de números binários. Vocês conseguem compreender que todo tipo de detector ele vai emitir para o computador para que seja transformado em imagens uma corrente elétrica? Vocês já conseguiram compreender? Observem que a gente tem aqui de cristais luminescentes. Como é que ocorrem os cristais luminescentes? É emitida uma radiação. Essa radiação vai fazer com que esses cristais brilhem da mesma proporção do feixe de radiação enviado. Nesse momento, vai ser emitido para o computador através do brilho desses cristais, que vai ser amplificado e ser enviado para o computador em correntes elétricas, transformando em imagem. Beleza? São os luminescentes. E os das câmaras de ionização? São detectores com pequenos tubos. Dentro desses tubos tem gases nobres. Tá? Normalmente é o xenônio, sofrendo a ação do feixe de radiação, vai ocorrer a ionização. Essa ionização vai ser transformada em pequenas correntes elétricas que vai enviar para o computador em sistema binário para que venha a ser o aparecimento da imagem. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. E como é que é a reconstrução da imagem?
A tomografia é um método que mede a intensidade da radiação através do seu feixe. Tá? Passa a interagir com o órgão ou lá com a estrutura e vai ser sensibilizado pelo detector. Pela explicação que eu já dei para vocês da função dos detectores, vocês aí já sabem como vai ser reconstruído essas imagens. Então, olha lá. Só para vocês terem noção, a gente vai repetir mais uma vez para que vocês entendam. A tomografia, tá? Ela vai emitir um feixe de radiação. Esse feixe de radiação vai interagir com a estrutura, com um determinado órgão, e vai ser detectado, ou seja, vai ser subtraído por esse detector. Então, a função do detector é receber essa energia, ou seja, essa radiação, transformar em sinais elétricos e enviar para o computador. Tá tranquilo isso para todo mundo? Sim, sim. Pronto. A intensidade da radiação vai compreender que a radiação incidente menos a radiação absorvida pelo objeto, ou seja, pela estrutura, pelo órgão, pode ser obtidas por segundo a equação. N equivale à intensidade da radiação residual. O que é a intensidade da radiação residual? A radiação emitida. Igual a NO, intensidade da radiação incidente. O que é a radiação incidente? A radiação que está sendo o quê? Passada pelo objeto, ou seja, pela estrutura, ou seja, a radiação que vai incidir aonde? Na estrutura do paciente. Vezes E, o que é a base do logaritmo natural. Sempre vai ser 2,718. Nunca vai mudar. Certo? Nunca vai mudar. Elevado a o coeficiente de atenuação linear pela espessura do objeto. Quando eu tenho essa fórmula aí, eu tenho, então, o quê? A formação da imagem. Ou seja, a formação da imagem, ela vem através desta fórmula. Professor, como é que a gente vai utilizar esta fórmula na programação? Como é que eu vou saber da intensidade da radiação residual, que é a primeira radiação? Como é que a gente vai saber disso? Vamos lá. Quando, galera, no raio-x convencional, para vocês saberem qual é o KV emitido, o que é que tem que se fazer? Você vai Espessura vezes 2. espessura vezes 2 mais, da máquina. mais constante, que é igual KV. Perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns, 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 parabéns. É isso aí. Então, como a gente não utiliza esse cálculo, na verdade, a gente não utiliza esse cálculo, a gente tem uma tabelinha, não é isso? É isso? Na tomografia, a mesma coisa. Tá? Na tomografia, a gente vai ter ali, ó, uma tabelinha, tá? Para saber qual a radiação que será
emitida para aquele determinado paciente, que é SN, que é a intensidade da radiação residual. Beleza? Sim. E qual é a intensidade da radiação incidente? E aí? A intensidade? Sim. A intensidade dela é a quantidade que a estrutura vai obter, né, não? A quantidade que vai chegar até a estrutura. É mais ou menos isso aí que eu queria dizer. Exatamente, tá? Porque assim, para aí rapidinho, tem gente aqui falando comigo. Porque assim, até da onde sai o foco, na verdade, até da onde sai o feixe até atingir a estrutura, você perde ali o quê? Você perde, a radiação perde força. Não é isso? A mesma coisa. A radiação incidente, ela já vai ser pré-calculada da onde sai o feixe até incidir no paciente. Ela também vai ser dada vezes a base do logaritmo natural, que é 2,718, elevado ao coeficiente de atenuação linear, que também vai ser lidado com a espessura do objeto. Qual é a espessura do objeto? A espessura da estrutura do paciente, que obviamente teria que estar medindo. Mas, da mesma forma que na radiografia convencional a gente não faz nada disso, na tomografia também não, porque a gente já tem ali uma determinada programação. Mas só para que vocês tenham noção, a imagem ela vai sair através dessa equação. Da mesma forma que a radiografia ela vai sair de uma determinada equação, que é a equação lá do KVMAS, a tomografia vai sair dessa equação. Tranquilo, galera? O método matemático utilizado na reconstrução da imagem é denominado algarismo, ou melhor, algoritmo, tá? Basicamente calculado em 3 formas: retroprojeção, método interativo e método analítico. Vamos ver o método retroprojeção. É um método teórico. Hoje a gente não utiliza mais os equipamentos, tá? Consiste basicamente na obtenção das imagens em diferentes projeções, com a correspondente somatória dos resultados obtidos em cada projeção. O resultado final vai apresentar uma imagem real do objeto, ou seja, uma imagem real da estrutura, contaminada pelos efeitos das inúmeras projeções. Olha lá, eu tenho um K. Deixa eu ver se alguém está falando aqui no chat comigo. Simone está sem conexão, ela está no interior. Então, eu tenho, basicamente, nos equipamentos passados, onde eu tinha diversas projeções, tá? No qual eu teria uma menor quantidade de quê? De detectores. Então, esses detectores iam estar somando com essas projeções. Eu trago aqui a imagem para vocês. Observem aqui, tá? Para cada projeção, ou seja, para uma determinada projeção, eu tenho um determinado detector. Esse determinado detector, ele vai fazer uma somatória dos coeficientes
porque está sendo enviado aquela determinada projeção. Espera, professor, deixa eu entender. De uma forma bem aleatória, vocês vão entender isso, tá? De uma forma bem grotesca. Vamos se dizer que eu tenho 5 tubos, tá? 5 tubos. Para cada tubo que você jogar uma tinta, vai formar lá no quadro uma determinada imagem, uma parte de uma determinada imagem. Deu para compreender? Sim. E aí, Wesley... Você só pode repetir mais uma vez aí, por Vamos favor? lá. Para que vocês entendam como funciona, né? Como funcionava, porque hoje a gente não utiliza mais o método de retroprojeção. Vamos lá. Eu tenho 5 tubos. Eu tenho um quadro, tá? Apontado para o quadro, eu tenho 5 tubos. Nesses 5 tubos, você vai emitir tintas. Essas tintas vão entrar no tubo e o tubo vai projetar essas tintas para o quadro. Ok? Cada tubo desse, ele vai dar uma projeção de uma imagem. Por exemplo, se eu solto tinta no tubo 1, o tubo 1 ele está responsável para preencher o olho. O tubo 2 está responsável para preencher o nariz. O tubo 3 está responsável para preencher a boca. E aí eu tenho uma imagem da face. Deu para entender? Agora deu, agora eu entendi. Pronto. Retroprojetor. Lembra do retroprojetor da sala de aula? Não, que da sala de aula não é retroprojetor, exatamente. Lembra do retroprojetor da sala de aula? Como é que aquele equipamento retroprojeta uma imagem que a gente tem no computador para o quadro? Através de uma somatória de coeficiente, onde você tem ali diversos canais e cada canal daquele, através do sistema elétrico, vai estar emitindo a imagem para o equipamento e o equipamento ele vai projetar para o quadro e aí vocês conseguem ver o slide. Ok? Método interativo. O método interativo considera um valor médio de atenuação para cada coluna ou linha de imagem. A partir desse pressuposto, começa-se a comparar os resultados obtidos com a média previamente estabelecida. Tá? Ou seja, como é que vai ser obtido essa imagem? Pelo método interativo, tá? Esse método interativo, ele só vai preencher ali, ó, o que a gente já sabe, o que a gente viu, o que a gente já viu na aula passada. Você tem uma matriz, onde essa matriz, você tem o quê? Coluna e linha. Essa coluna e essa linha vai ser o que atribuído dentro dessa coluna e dessa linha? Pixel e o voxel. O pixel significa o quê? O espaço. O voxel significa o quê? Profundidade. Lembram disso? Perfeito? E eu tenho aí o método analítico, que é utilizado em quase todos os equipamentos. Tá? O método analítico,
ainda é dividido em dois métodos amplamente conhecidos entre os matemáticos, que é a análise bidimensional de Fourier, né? Quem lembra aí do seu segundo ano, do segundo grau, né? Vai estar lembrando aí essa análise bidimensional de Fourier. E o retroprojeção filtrada. Vamos lá. Quando a gente fala do método bidimensional de Fourier, consiste em analisar a função de tempo e de espaço pela soma da frequência e amplitude correspondente. Como isso, professor? Como isso? Vamos lá. Se eu tenho uma análise da função do tempo e de espaço pela soma da frequência e amplitude, o que é esse tempo? O que é essa função do tempo? Essa função do tempo aí, ele quer dizer o tempo de exposição. Basicamente, o tempo de exposição, porém, quando a gente está falando em reconstrução de imagem, a gente vai estar atenuando esse tempo de exposição transformado em corrente elétrica que é emitido para o computador, ou seja, o tempo de amplitude da corrente elétrica que é enviado lá para o computador. A vantagem desse método, galera, tá? É o fator do computador trabalhar com a maior velocidade. Ou seja, se o computador ele trabalha com a maior velocidade, eu tenho um exame mais rápido, não é verdade? Eu tenho um exame mais rápido. E o quê? E menos tempo de exposição. E menos tempo de exposição. Beleza? Quando eu falo em retroprojeção filtrada, é similar ao ato da retroprojeção. Porém, a frequência vai corresponder ao barramento verificado na retroprojeção, que ele será eliminado. Porque no momento que eu tenho uma retroprojeção filtrada, eu vou estar emitindo essa corrente elétrica com borramento. Desculpa, calma. Quando eu tenho uma retroprojeção, eu estarei emitindo essa corrente elétrica para se tornar imagem com borramento. No momento que eu tenho uma retroprojeção filtrada, esse filtro ele vai fazer com que a imagem não saia borrada, que a imagem seja o quê? Nítida. Deu para entender? A resolução da imagem ela estará diretamente relacionada com a matriz utilizada. Quanto maior a matriz, melhor será a resolução. Ou seja, os pixels eles terão que ser apresentados com dimensões reduzidas. Para aí, vamos lá. Quanto menor for o pixel, tá? Quanto menor for o pixel, melhor será a resolução da imagem. Ou seja, quanto maior a matriz, menor o pixel, maior a resolução da imagem.
Anotem isso, galera. Anotem isso. Anotem isso. Como é que eu vou ter uma melhor imagem? Como é que eu vou ter uma qualidade de resolução de imagem excelente? No momento que eu tenho, tá? No momento que eu tenho uma matriz maior com a dimensão dos pixels reduzidos. Quanto maior a matriz, melhor a resolução da imagem. Se eu tiver um pixel maior, eu vou ter uma resolução da imagem ruim. Tranquilo para todo mundo? E o campo de visão? O campo de visão refere-se à área que vai ser examinada. O FOV, ele vai ser definido em centímetros. Tá? O FOV, ele é dado como protocolo. O que é FOV? O que é FOV? Cleiton, você está me deixando com sono. Campo de visualização? O campo de visão. Tá? Ou, Wesley, o campo de visualização. Dá no mesmo. Tá? O campo de visão para o crânio é de 22 centímetros. O que é o campo de visão? Não venha para cá dizer que é FOV, não. Mas o que é o campo de visão? O campo de... É aquele que tem a visão mais ampla do... Examinada. Examinada. É esse? É Felipe. Aqui, A internet não dele. roubou. Não Procura ser roubou. examinada. Eu não entendi, não. O que foi que você está falando? É Cleiton? É o campo que vai ser Não. examinado. Correto, Felipe. O campo de visão é o campo que vai ser examinado. Então, eu vou examinar o campo de visão para o crânio, você tem ali 22 centímetros. Tórax, 35 centímetros. Abdômen, 40 centímetros. Joelho, 18 centímetros. O FOV é protocolo. Tá? É dado. O campo de visão, ele é dado. Beleza? Problemas comuns em uma tomografia. Vamos nessa? Efeito de volume parcial. O efeito de volume parcial corresponde à imagem final representada pela densidade correspondente de cada tecido. Para poder a gente saber qual a densidade correspondente de cada tecido, a gente tem uma escala de cinza. Lembra? A escala de cinza. Se eu tenho uma alta densidade, que cor eu terei na imagem? Cinza. Que eu tenho uma alta densidade, que cor eu terei na imagem? Escura, professor. Preta. Alta densidade. Cor cinza, professor. Eu falei. Cor clara. Ó, o cinza,
corresponde a toda a A escala. densidade óssea. O cinza corresponde a toda a escala. Ok? Ah, sim. Então, é uma cor clara, no caso. Exatamente, senhor Jorge. Se eu tenho alta densidade, eu vou Cor clara. verificar ali, ó, uma cor clara. Baixa densidade e cor escura. Uma baixa densidade, perfeito. Uma cor escura. Galera, não esqueçam isso. Isso é primordial para vocês analisarem uma imagem tomográfica, tá? Isso é primordial. Então, lá, particularmente nas imagens com poucas resoluções, quando a gente fala imagem com poucas resoluções, a gente tem matrizes baixas. Tá? Se a gente tem pouca resolução, a gente tem um número de pixel maior. A gente tem um número de pixel maior. Tá? Um voxel pode ser representado numa tonalidade cinza e não vai corresponder ao tecido que queira verificar. Explica isso direito. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de volume, a gente fala de voxel. Beleza? O voxel, ele é o principal para sabermos, tá? Para sabermos identificar uma determinada estrutura. Ok? Se eu tiver um voxel com alto volume, eu consigo identificar uma determinada estrutura. Se eu tiver um voxel com baixo volume, eu não irei conseguir identificar aquela determinada estrutura. E isso ele vai ser representado pela tonalidade que vai corresponder ao voxel, que é a tonalidade de cinza. Beleza? Então, ali, se eu tiver um voxel com baixa densidade, eu vou ter uma imagem ruim. Eu não vou conseguir visualizar aquela determinada imagem. Beleza? Mas, se eu tiver um voxel com alta densidade, eu vou conseguir ter uma imagem perfeita.